No dia 19 de julho foi o Dia Nacional do Futebol, paixão mundial. Você pode até não parar para assistir aquele jogo de domingo. Sim. Né? Mas quando o assunto é Copa do Mundo, os corações ficam alvoroçados e o verde e amarelo vira a cor preferida de todo brasileiro. Ontem começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. Os duelos acontecem em 2 países, Austrália e Nova Zelândia. E essa é a 9ª edição do torneio e o Brasil vai em busca do seu primeiro título. Vai conseguir esse ano. Vai conseguir, Tô chefe. sentindo. Para falar sobre essa competição e sobre as expectativas da nossa seleção, trazer o primeiro título para casa, a gente conversa com a comentarista e especialista em futebol feminino, Juliane Santos. Seja muito bem-vinda, Ju, à nossa casa. Muito boa tarde, Boa Abi. tarde. Boa tarde a Beijo. todos vocês. Dá licença, tem que ir, né? A todo mundo que está ligado com a gente aqui no programa Santa Receita. E obrigada desde já pelo convite. Já estou amando todo esse cenário, Você viu todo que esse clima. bonitinho? Tá lindo. A galera capricha, né, Ju? Demais, Fala a verdade. tá? Muito legal, Capricho. né? Muito legal. Para falar sobre o futebol de mulheres. E é muito legal isso, né? Eu estava vendo esses dias alguns comentários e eu vi um moço falando, né? Olha, o futebol vai começar, a Copa começa tal, o primeiro jogo do Brasil, dia 24 e tal. E um dos comentários embaixo dele, assim, e aquilo me intrigou e eu fiquei bem chateada. Falou assim, você realmente acredita na Copa Feminina? E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas estão pensando dessa forma, né? Sim. Porque quando a gente fala de futebol e fala Brasil, né? Pelé, Messi. Mas e aí, quando a gente fala do futebol feminino, né? Isso está mudando, a gente está começando, mas muito no início. O que você sente falando sobre futebol, sendo uma mulher, né? Para falar de um esporte que a gente sabe que todo mundo ama, mas que parece que a gente não valoriza tanto quando fala do outro lado. Exatamente, né, Abi? E todos ligados com a gente, eu acho que é a cultura, é cultural, né? Aqui no Brasil é muito por esse lado mais machista, né? Foi muito mais cuidado e também de uma forma mais até distribuída para o futebol masculino, né? Então é culturalmente. E para desmistificar um pouco mais isso, tem que ser aos poucos. E realmente isso vem acontecendo agora, a visibilidade vem sendo mais contínua, vem crescendo cada vez mais. Essa Copa mesmo já está sendo uma das maiores, midiaticamente falando, né? Então, eu acho que quando fala de o país do futebol, lembra o quê? Pelé, o Messi, Neymar, mas é o país da Marta também. Sem dúvida nenhuma. Né? Sim. 6 vezes melhor do mundo, então não é para qualquer um. E esses comentários, como a Abi falou, né, que acaba vendo em alguns posts, é corriqueiro. Né? E a gente viu também agora na estreia da Copa do Mundo, a Cazé TV, né, que acabou sofrendo também preconceito ali no chat, eles teve que desativar, teve muitos comentários sexistas, machistas. Uma excelente atitude também, né? Vamos concordar que se a gente não fizer isso, a gente não vai acabar jamais com esse assunto, né? Exato. E a introdução da mulher também nos comentários, assim como você, eu acho incrível, vou ser bem sincero. A minha filha joga bola mesmo, ela adora, ela treina, ela tem um time que ela representa, ela ama isso, eu acho muito legal. Narradora mulher, Sim. Comentarista mulher, comentarista de arbitragem mulher, enfim. Como é que tá você sentindo, você que trabalha nesse ramo, essa introdução da mulher nesse ramo tão machista, tão masculino? Vem crescendo bastante, né? Então, como o futebol feminino está sendo pavimentado e por grandes pessoas lá atrás, também hoje no jornalismo esportivo. Então, está sendo pavimentado meninas, como a sua filha mesmo. Vai ter tem um espelho a quem olhar, a quem eu posso me referir? A Marta? Ou a Alexia Putellas, jogadora espanhola? Né? Então, tem figuras hoje que as meninas podem olhar. Hoje, eu sou comentarista, tem colegas narradoras, repórteres. Então, essa nova geração, ela vai ter sim a quem olhar e não essas jogadoras que teve que ir lá quando tudo era mato, teve que capinar Teve que abrir e tudo o caminho, mais. né? Verdade. Não tinha tudo o que está acontecendo hoje. Então, hoje o futebol feminino é uma realidade, não tem mais retrocesso. E esses machistas, né, entre aspas, que sempre vai ter, infelizmente, vão ter que morder as costas. Porque é uma realidade, não tem como mais retroceder. E isso a gente vê também na nova geração. Né? Então, mulheres como a gente, programas que vêm viabilizando isso cada vez mais, eu tenho certeza que o futebol feminino só tem a evoluir e vai ter muitas mulheres jogando, trabalhando,
sem dúvida. Eu fico muito por feliz. falar em seleção, por falar em jogo, o que você achou, né, das convocadas para a nossa seleção? E falando de futebol sempre, qual que é a expectativa, né? A gente sabe que por coração a gente quer realmente Brasil e a gente vai acreditar muito nisso. Mas tá difícil, como é que tá? Vai ser desafiador? Quem a gente deve ficar atento nessa Copa? Em busca da primeira estrela, né? E segunda-feira, já contra o Panamá, fica aquela ansiedade, né? Mas, ao meu ver, é a melhor seleção hoje até então, se a gente pegar a última de 2019 na França. Né? Em questão até mesmo das peças que tem, né? Material humano super qualificado, as atacantes novas mescladas com as veteranas, né? Então, tem, Tá sim. empolgante, não tá? Dá. Eu tô empolgadão também, Eu sabia? tô muito Porque eles se empolgada. prepararam demais. O Brasil contratou uma técnica sueca, porque ela é muito boa. campeã. Ela é campeã, ela é muito boa. Isso é muito legal também. Provavelmente vai acontecer isso com a seleção masculina também, de contratar um técnico estrangeiro. Sim. Porque a gente precisa aprender também com os estrangeiros, não é Com verdade? certeza. A gente meio que parou no tempo. Então, acho que o passo mais legal, pegando lá atrás do René Simões, né, que realmente trouxe a seleção feminina para um patamar excelente, trazer essa técnica também foi algo assim incrível, que só enriqueceu a nossa seleção, não foi? Sem dúvidas, é trazer uma técnica campeã, né? Já que a nossa seleção brasileira ainda não conquistou nenhum título, e isso já dá mais cancha, né, para a seleção. E hoje tem muita jogadora jogando no futebol europeu também. A gente pode falar da Debinha, né? A própria Marta, que está jogando lá nos Estados Unidos. A Bruninha. Tem muita jogadora que joga no futebol europeu. Então, hoje, a Inglaterra é a favorita, a Alemanha é a favorita, Estados Unidos também é a favorita. Então, se a gente pegar essas seleções, tudo bem. São grandes, estão à frente do Brasil, mas o Brasil não tem que se intimidar nesse momento. Sem dúvida. Porque chega bem, porque tem até jogadoras jogando bem aqui no futebol brasileiro, que hoje, se a gente pegar o futebol paulista da modalidade, é muito competitivo. Né? Então, não deixa também a desejar o futebol europeu. E as meninas que também estão atuando no futebol europeu. Então, eu acredito que cada vez mais a seleção de futebol feminino não se intimidam mais como até então poderia. A Alemanha, a Inglaterra. Não, porque a gente fez até uma finalíssima que teve muito bem contra a Inglaterra. Né? Então, acredito que a gente não vai se intimidar, não. Chega. Boa. Ó, vamos fazer o seguinte, vou chamar um depoimento para vocês aqui, um depoimento muito legal, né? Dá só uma olhadinha aí. A preparação tem sido muito boa, a gente tem conseguido fazer todos os trabalhos, a qualidade do hotel, tanto a qualidade de toda a estrutura, né, de tudo que a gente realmente planejou, que era ter um lugar aberto, um lugar calmo, para que as meninas pudessem se concentrar só aqui, mas ao mesmo tempo toda a pressão, elas conseguissem poder sair, poder se divertir, ter lugares, o game room. Então a gente fez de tudo para que a gente pudesse, durante 14 dias, elas pudessem ter a melhor estrutura possível, não só parte de treino, também física e mental. Acho que a expectativa é muito boa, muito alta, né? Nós chegamos com um grupo muito confiante, principalmente a da trajetória pós-Copa América, né? O grupo vem de bons jogos, boas performances dentro de campo, então, e o grupo muito unido, muito feliz, então acho que a gente chega bem e chega principalmente com muita confiança de que a gente pode fazer realmente história. Legal demais, né? Muito legal, né? Essa foi a Ana Lorena, né, Abi, que representa a seleção brasileira, a coordenadora da seleção brasileira feminina. Obrigado, viu, Ana? Muito legal. Muito bom. Quando a gente fala, né, do futebol feminino, a gente fala da força feminina em vários sentidos, né? E hoje eu ainda estava relembrando, né? A mulher pôde votar e logo depois a gente voltou e retrocedeu. A mulher não podia jogar, não praticar nenhum tipo de esporte. E aí foi meio que na raça, né? Que começou aquilo de novo. Eu falei assim, vamos falar que a gente está fazendo arte, e não deixa de ser uma arte, para incrementar a mulher ali. Quando a gente pensa nos jogos, né, e no poder, talvez, e no incentivo de outros países em relação ao futebol feminino, a gente pensa nos patrocinadores, a gente pensa nas torcidas, a gente pensa nos próprios feriados, né, a gente pensa em tudo isso. O que você acha que a gente poderia fazer para que a gente melhorasse, né, essa coisa do futebol feminino no Brasil? A gente dando a mão para quem? Porque eu brinquei e falei para um Léo, a gente vai precisar muito dos homens, né? Demais. Porque os homens gostam de futebol. Você acha que é uma boa alternativa para a gente, né, começar a melhorar esse relacionamento? Concordo. Eu acredito que, assim,
ninguém é obrigado a gostar de nada, mas a respeitar sim, né? Então, o futebol feminino tem que ser respeitado, mas se algum homem não gostar, tá tudo bem também, mas tem que respeitar, né? Então, eu acho que já vai começar daí um crescimento gradativo, cultural, vai ser mais desmistificada essa cultura machista, sexista também, porque o futebol feminino hoje é muito taxado, né, como ruim, mas devido ao próprio corpo da mulher, né? Então, isso já é algo que acaba sendo referido negativo para o futebol feminino, né? Mas se olhar para um outro lado da caixa, né? Porque assim, eu sempre falo que futebol é futebol, não é porque é feminino e é porque é masculino, é o futebol. E quando você tem esse olhar, essa ótica, você não vai criar mais nenhum nenhum tipo de preconceito. Como nos outros esportes, não se cria isso, né? Exatamente. Como no vôlei, no basquete. A gente teve uma seleção de basquete feminina muito mais forte que a seleção masculina durante muitos anos. Verdade. Sim. Né? E a gente precisa trazer isso para o futebol também. Eu acho que o Brasil está caminhando muito bem nisso, né? Só que outros países já estão muito mais à frente da gente. Você citou, por exemplo, a seleção americana, que conquistou uma coisa muito legal faz pouco tempo, que foi a igualdade de salários entre os jogadores masculinos e femininos, porque afinal de contas elas são muito mais vencedoras do que a seleção masculina, né? No Brasil tá assim também hoje, não? Para a seleção, tô falando. Na seleção, a gente vê que ainda tem um pouquinho de desigualdade. A gente pode falar da CBF, inclusive, né? Sim. Nesse caso. Então, hoje a gente é pentacampeão, né? Tem ali, até trazendo um pouco mais sobre seleção brasileira, as meninas usavam o próprio emblema da seleção estrelas, com as das 5 estrelas. estrelas. Agora, tiraram porque estavam taxando isso também. Ah, elas não ganharam nenhuma. E estão E usando. porque tem que carregar dos homens. Aí pronto, já foi mudando aí. Então agora está só com o emblema sem nenhuma, só do Brasil mesmo, sem nenhuma estrela. Acredito, né, que agora a gente ganha uma estrela nessa Copa, mas para desmistificar isso mesmo, para não ficar mais aquela taxação, elas não ganharam nada, não sei o quê, e etc. Mas se a gente pegar essa comparação dos Estados Unidos por Brasil, ainda é discrepante, né? Porque lá elas têm toda a autoridade, né? Tem todo o apoio. Estrutura, E hoje né? aqui no Brasil, né, a Abby até havia citado, a gente precisa o quê? Segurar na mão de quem, né? Mas hoje o governo até que está mudando, né? Atualmente agora o presidente Lula vai dar ponto facultativo para algumas empresas nos Jogos do Brasil e isso já é um acontecimento. Sem dúvida. Verdade. Sem dúvidas, porque nos Jogos do futebol feminino nunca teve isso em Copa. E a gente fala isso e às vezes parece que, mas por quê? Porque no jogo, né, masculino existe uma comoção tão grande e o público que assiste os jogos é tão grande que isso faz o quê? Com que os patrocinadores fiquem de olho, né? A gente não está falando isso só por falar, é para a gente entender como é que a gente vai valorizar, né? Então, os patrocinadores ficam de olho, olha quanta gente assistindo, gostei, vou prestar atenção. E aí começam a ver os jogadores, e aí vão investindo naquele clube, vão investindo naquele jogo, vão investindo na seleção. As mulheres ainda não têm tudo isso, porque elas não são tão vistas. Então, quando a gente fala ajuda dos homens, vamos assistir junto o jogo, né? Sim, Vamos sem parar dúvida, em casa incentivar, alguma né, atividade, Abby? vamos incentivar para que a gente tenha um público cada vez maior acompanhando isso que elas estão fazendo, esse show que elas estão fazendo com a cara e com a coragem, esse é o 9º ano, né? Pela 9ª vez numa Copa, para que a gente consiga realmente melhorar esse tipo de situação. E por falar nisso, a gente tem depoimento de ex-jogadoras da seleção brasileira, que é a Daniela Alves, uma das pioneiras do futebol feminino. Vamos assistir. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniela Alves, ex-atleta da seleção brasileira. Eu joguei por 10 anos na seleção. Bom, o futebol representa para mim a minha vida. Eu sempre fiz com amor, sempre fiz com paixão, não me vejo sem ele. Quando eu me ausentei durante 5 anos, senti que faltava um pedaço de mim e resolvi voltar. E sigo nele até hoje e estou muito feliz. Para a minha geração e a geração anterior, o futebol foi muito importante. Eu digo que nós pavimentamos o caminho para essas meninas que hoje podem desfrutar da modalidade. Hoje podem pegar coisas melhores que pegamos na nossa época. E essa sempre foi o nosso objetivo, pelo menos o meu, de tentar evoluir, de tentar modificar
a modalidade, fazer com que essas meninas pudessem viver do futebol, ter uma remuneração justa, ter material adequado para jogar. E foi muito importante, principalmente os anos de 2004, 2007 e 2008, onde nós conseguimos títulos importantes, que foi um marco na modalidade. Depois dessas conquistas, começaram a ver o futebol feminino com outros olhos e viram que era algo rentável e prazeroso de se ver e de se trabalhar também. Então eu tenho orgulho de ter participado dessa geração anterior, onde pavimentamos o caminho, e de hoje ainda seguir inserida no contexto como treinadora e ver a evolução da modalidade, a evolução das atletas e elas sendo reconhecidas, sendo remuneradas justamente. E creio que daqui para frente só tem a evoluir a modalidade. Ai, que assim seja, não é? Né? Parabéns, Dani, muito legal isso. Qual que é o palpite de vocês para dia 24, primeiro dia de jogo? Vai, vamos lá, Ju, a gente vai na sua, eu acho. Contra o Panamá, vai. Panamá. Olha, eu tô apostando numa goleada, vou ser ousada, viu? Vai. Com todo respeito ao Panamá, 4-0. Olha isso, Eu gostei. vou também por aí. Eu acho que o Brasil também não vai também. tomar gol, não. Vai ser uns 3-0. Eu vou ser um pouquinho mais de boa com vocês. Aquelas eu vou no 3,5-0. Tá bom, tá valendo. Eu acho que que entre 3 e 4. Eu também fiquei com 4 na cabeça. Falei assim, acho que... Porque ele tá indo bem nos 4, né? Sim. Nos gols aí. Então, eu acho que pode. O que você gostaria de falar para as pessoas e o que a gente pode esperar, né? A Dani ali já foi super esperançosa. Eu achei muito legal isso. A gente vê, o Léo sempre comenta da Rafa aqui. E a gente fica super feliz, né? De ver que existe um incentivo da família, que isso é muito importante. Né? Que futebol é esporte, minha gente, né? Eu incentivo muito. E Isso hoje, é legal. por sinal, a gente Parabéns. recebeu uma notícia que ela foi escolhida para fazer parte de uma seleção ali da Olha região só, e vai que disputar demais. um torneio estadual, sub-15. Parabéns! Beijo, Rafinha, Rafinha. Parabéns, Rafinha. viu, querida? Ela é Sucesso demais, pra ela. as fotinhos dela. Vai ali. estar na coisa seleção. linda. Ela ama futebol e ela adora porque agora tem camiseta de time feminina. Né? Ela ama, Abi. Ela adora, ela Maravilhosa. adora, Vai estar ela na seleção adora. com certeza futuramente. Eu tô esperando, vai tô sim. jogando minhas fichas ali, viu? Vai sim. Eu acho que o apoio tem que partir e começar em casa. sem Né? E eu dúvida. acho O que apoio se é fundamental. já está começando o apoio de casa, já tem uma boa caminhada pela frente. Então não desista da sua filha, sabe? Invista mesmo nela se ela quer fazer isso, porque acho que as coisas vão melhorar e tendem a melhorar, né, Ju? Acho que esse ano a gente já vai ter uma boa resposta, acredito eu. Não, total. Abi e Léo, parabéns pela filhota, viu? Valeu. E é isso, eu não tenho dúvida, porque o retrocesso não vai ter mais. E o meu recado fica, né, para todos os espectadores, que o futebol feminino ele possa ser enxergado somente como futebol, né? Então, não é porque é um futebol lento, é futebol. Então, quando você enxergar o futebol das mulheres com futebol, eu acho que isso já vai tirar todas as suas dúvidas, todas as suas conceitos dentro da sua cabeça e vamos torcer para as nossas meninas. O futebol feminino vem crescendo cada vez mais, é vistoso, taticamente falando também, tecnicamente, né? A gente tem essa mescla aí das meninas veteranas com as novatas, né? Então, agora é torcer. Coloca aí um despertadorzinho, porque, olha, o horário tá mexendo com a gente. É logo do outro lado do mundo. Às 8 horas da manhã, o nosso ainda vai ser cedo. Tem 2 horas da manhã, tem jogo também. Hoje, Suíça e Filipinas, 2 horas da manhã. Né? Mas vamos torcer que a gente seja um pouquinho mais cedo. Mas coloca o despertador. E não dá pra quem toma cerveja, não tome cerveja, toma um café. Bom, café reforçado. Café reforçado, às 7 da manhã. E chama todo mundo para torcer para as nossas meninas, porque é um tempo maravilhoso que a gente está vivenciando. Fico até emocionada de falar, porque assim, se a gente olhar para trás, não tinha tudo isso, essa comoção. Sem dúvida. Né? E hoje é muito grande o que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Então, vem participar com esse clima maravilhoso do futebol feminino hoje no Brasil. Essa primeira estrela há de vir. Vai. Boa. Então, todo mundo, segunda-feira, já fique atento, né? Isso aí. Minha gente, acorda cedo, vai. Acorda cedo e vai lá para assistir, pra gente torcer pelo nosso país, pelo que a gente gosta do nosso esporte. Ju, seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu comecei a te seguir hoje, adorei, porque ela faz os recortes do programa, é maravilhoso pra gente ouvir. Então, você de casa, aproveita também, @Juliane_C Santos, pra você ficar bem inteirada de tudo que acontecer, viu? Você mulher, você homem, você qualquer pessoa.
pessoa, você brasileiro, minha gente, não é isso? É isso aí, ó. Se você acha futebol feminino lento, vai assistir um Sub-15 São Paulo e Palmeiras pra você ver o que é lento. Não é lento, não. Ali o bicho pega. Obrigado. Vamos nesse Ju. clima aqui mesmo pro intervalo? Obrigada. Vamos nessa? Então vamos lá, Então Ju. vamos lá. Obrigada, Beijo, Ju. obrigada, Joab, Léo. Valeu. Obrigada a todos Obrigada. vocês. Até já.